Salve, salve pessoal! Que bom estar aqui, eu sou o Filipo, honrado em participar aqui do programa Bônus Hora, da segunda edição do Bônus Hora aqui no Encontro Regional do Vale. Fui convidado para estar aí presencialmente, mas infelizmente casou com uma viagem. Estou de férias, então não pude estar aí presencialmente, mas aqui vão as minhas contribuições. Esse encontro está falando de amizade e aí, claro que a gente vai lembrando de várias histórias relacionadas à amizade. E eu vou começar particularmente com uma que é da época em que eu comecei a trabalhar nos encontros, ainda no Folia de Luz, que é um encontro que acontece no Carnaval, acho que ainda está acontecendo. E era um dos primeiros anos que eu estava participando da organização do encontro, né, como trabalhador. Então a gente tinha ficado para virar a noite, de sexta para sábado. E era comum que a gente literalmente virasse a noite. Hoje em dia é mais difícil, né? A gente organiza um pouco mais para não precisar virar tantas pessoas virarem a noite. Mas a gente virou a noite limpando a escola, né? E aí fomos dormir super cansados. E quando a gente foi dormir, a gente já não organizou exatamente o quarto como ficaria depois quando os alunos chegassem e começassem o encontro de carnaval, que são 4 dias. A gente estendeu o colchão de qualquer jeito, na época também ainda não eram os colchões infláveis que a gente usa hoje em dia, né? Eram colchões daqueles que a gente carregava enroladinho, assim, de camping. E eu me lembro de jogar o colchão lá de qualquer jeito e dormir. E eu dormi com a mão por baixo do colchão, assim, sabe? Em vez de dormir embaixo com a mão embaixo do travesseiro. Eu sei que durante a noite eu senti uma coceguinha na minha mão, assim. E aí quando eu levantei o colchão e olhei, depois estava dormindo ainda, né? Aí meio que acordei sentindo essa cosquinha, fui olhar, era uma barata, rapaz. E aí é que entra o lance da sintonia, veja a sintonia. Quando eu percebi que tinha uma barata na minha mão, eu só falei, que nojo, uma barata, em voz alta. Todos estavam dormindo. Eis que um rapaz, conhecido pelas suas habilidades de artes marciais, chamava Gustavo, era dirigente. Ele se levantou e aí ele, como um raio, ele pulou, pegou o chinelo dele, um Havaianas, e lançou o Havaianas em direção à barata que estava em movimento. A Havaianas bateu na barata, a barata caiu como se fosse uma figurinha de bafo, sabe quando você bate bafo assim? Ela caiu morta. Todo mundo olhou aquela situação dele voando, caindo de novo no chão e já imediatamente voltando à posição de dormir. Olhamos para a barata e nos certificamos que ela estava morta. E aí todo mundo voltou a dormir como se nada tivesse acontecido. Olha, isso é uma prova de sintonia entre trabalhadores.